Oi, gente. Tô aqui para fazer uma live hoje com a Nádia Viana. A Nádia é comissária de bordo de uma das maiores empresas aéreas do mundo e ela vai contar para a gente contar um pouquinho essa situação. Acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade de saber como estão os voos, né? Deixa eu chamar aqui, ó, que ela entrou. Vamos chamar a Nádia, só um minuto. Vamos lá. Nádia, para ver se ela atende, se ela aceita. Ó, esperando, conectando. Olá! Tudo Nossa, bom? minha cara. Depois a gente conta. Gente, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, aqui boa tarde. Me conta uma coisa, Nádia. Acho que está todo mundo meio curioso. Me conta uma coisa que eu acho que está todo mundo meio curioso, né? Você mora em Houston, no Texas. Agora, está baseado. E você trabalha para uma das maiores empresas aéreas do mundo. E eu sei que você faz voos tanto locais dentro dos Estados Unidos, quanto voos internacionais aqui para São Paulo, para o Rio de Uhum. Janeiro. Então, eu queria que você contasse como estão os voos, porque muita gente me pergunta, como é que estão os voos? Os voos estão lotados? As pessoas têm que ter uma distância dentro do avião? Como é que está essa situação dos Bom, voos? então, mês passado, né, que foi um mês, assim, super difícil pra gente, que foi o primeiro mês, né, que a gente teve muita gente aplicando para o leave, que a gente chama, que como se fosse, a gente tirasse uma licença, né, uma licença temporária. Então, só na minha empresa aérea, a gente teve 8.000 comissários de bordo saindo do trabalho só para o mês de abril, o que é muita gente. Mas não o suficiente, porque são 25.000 comissários total. É muito. É, mas, claro, caiu muito, caiu muito. A gente está com pouquíssimos voos domésticos, pouquíssimos voos internacionais. A minha base aqui de Houston, por exemplo, mês passado, a gente só teve São Paulo e a gente tem voo para o mundo inteiro. Então, esse mês de maio, eu voltei do Livre, comecei a voar de novo. E a gente ia ter Buenos Aires também e Bogotá também. Só que tiraram de novo, então ficou só São Paulo. Os voos domésticos estão super vazios. Assim, dá uma maior tristeza, né, de chegar no aeroporto, você vê o aeroporto deserto, todas as lojas estavam fechadas, bloqueadas. É, Distância social, sim, agora tem que ter pelo menos um assento entre um assento e outro, do meio tem que estar vazio. É, Só que esse mês, felizmente, né, os aeroportos, por exemplo, eu fui para São Paulo agora, tive a viagem de São Paulo. Estou falando primeiro dos voos domésticos, né? Então eu cheguei no aeroporto, fiquei super feliz, porque o restaurante já estava aberto, as pessoas já estão sentadas, comendo, bebendo normalmente. O aeroporto, claro, não está com a mesma capacidade que estava antes, mas já está cheio de gente. Eu fiquei super feliz, fiquei super emocionada. Tanto Hum. aí quanto aqui em São Paulo. Aí é diferente, é. Então, assim, né? Primeiro aqui nos Estados Unidos, enfim, estava super vazio, agora continua vazio, mas já bem mais gente, e com os restaurantes abertos, enfim. E o voo de São Paulo sempre tem bastante gente, não está lotado, mas tem sempre gente nos voos. Bom, enfim, eu fui a passeio para o Rio, né, no começo desse mês e mês passado. Aí, só que como não tem voo direto para o Rio, eu tive que ir para São Paulo pegar uma ponte aérea para o Rio. E aí eu fiquei bem chocada, assim, porque é uma coisa, né, que eu acho, eu discordo do lockdown, porque, por exemplo, por que fazer um lockdown onde as pessoas não podem trabalhar? Aí você vê os transportes públicos lotados. O aeroporto, o terminal doméstico de São Paulo está lotado. E o Lotado, não tem distância social no voo. É um do lado do outro. E os transportes públicos também, né? Você mora em São Paulo e você pode falar um pouquinho pra gente. a ponte aérea Rio-São Paulo lotada. Lotada. Das duas vezes que eu fui, ou seja, 4 pernas que eu peguei, as 4 lotadas, não tem distanciamento. Quer dizer, eu acho super injusto, né? A pessoa não pode trabalhar, mas o transporte público está lotado. E o Ou voo seja, qual o sense? Doesn't make sense, né? é.
É isso aí. E me fala uma coisa, eu tinha te perguntado isso até, o aeroporto internacional, né? Quando você veio a trabalho agora fazer o voo Rio-São Paulo, o aeroporto internacional aqui de São Paulo também já tem alguns bares abertos, restaurantes, já tem gente comendo e bebendo, ou tá Olha, igual? tem. Da outra vez, e no mês passado já tinha também. Eu almocei num restaurante. E você pode sentar, comer lá no restaurante. E nesse mesmo restaurante eu comi desse mês. Só que o movimento está bem fraco, né? Assim, porque não tem muito voo internacional, né? Daqui de Houston, quando eu fui agora da última vez, tinha um de Miami. Não, desculpa, de São Paulo para os Estados Unidos. Era um da Latam para Miami e esse nosso para Houston, né? Então, assim, pouquíssimos voos. E o terminal internacional super vazio, assim, é da tristeza mesmo. Mas, enfim, a gente espera que isso acabe em breve, né? Pelo menos diminua a quantidade de poucos voos. É isso que eu ia falar. Qual que é a perspectiva aí da indústria aérea? Tanto você acha que vai ter um impacto no preço das passagens aéreas? Você acha que vai ter demissão? Como que você está vendo isso aí de dentro? Então, eu acho que os preços já caíram, né? Caíram bastante os preços, assim, as passagens estão muito mais baratas. Aliás, é hora de comprar passagem agora, né? Porque estão super baratas. Eu acho que a gente vai ter mais voo agora. Como eu disse, era para ter voo para Buenos Aires, né, esse mês e para Bogotá, só que cortaram por causa dos governos daqueles países. Mas mês que vem a gente já tem de novo, pelo menos, né? A gente espera que tenha, que não seja cortado. Eu acho que vai começar a voltar aos poucos, é, porque muitos países da Europa, até né, você mesma me falou que a Croácia já está tudo aberto. Então, assim, muitos países da Europa, tudo já reabriu na Itália. Então, as pessoas vão começar a voar de novo, né? E demissão, a gente não sabe. Por exemplo, a gente, com certeza, o governo americano proibiu as empresas aéreas de demitirem qualquer pessoa até o final de setembro, a não ser que faça alguma coisa errada, óbvio. Mas por causa do coronavírus, não pode, até o final de setembro. Então, ou seja, até dia 1º de outubro a gente tem esse trabalho. Só que a gente espera que com essa situação que está acontecendo, muita gente que já está voando há 40, 50 anos, que já são muito senior, que essas pessoas peçam para. Como é que fala? Não é demissão, é retirement. Aposentadoria. Isso. E então, quer dizer, eu acho que isso que também as empresas aéreas esperam, estão esperando que muita gente peça aposentadoria, né? Mas a gente espera que não haja demissão, porque não tem demanda, né? Tipo, tem muito comissário e no momento pouquíssimo voo. Então, por exemplo, eu estou na reserva. Então, hoje era para eu estar na reserva 5 dias seguidos. Só que não tem voo. Então, ontem mesmo ele já me release para hoje. Quer dizer, já estou de folga hoje, entende? O que é horrível, né? Porque eu não quero só ficar em casa, eu quero trabalhar. E, enfim, mas a gente espera que não aconteça. Então, a gente está torcendo para que as coisas, como já estão, né, voltando aos pouquinhos, pelo menos os voos domésticos agora já comecem. Porque, por exemplo, eu morava em San Diego, na Califórnia, como você sabe, a Califórnia já está toda aberta. Eu ia te perguntar, há quantos anos você mora aí nos Estados Unidos, Nádia? 24. Eu fui. Quer dizer, eu me mudei para cá em 96. Aí morei 10 anos nos Estados Unidos. Na verdade, aí voltei para o Rio. Fiquei 5 anos, mas vinha 1, 2 vezes por ano. E voltei de novo para cá. Já tenho 8 anos, vai fazer 9, já passa Tá. rápido, né? Como é que são as coisas aí a respeito da quarentena? É isso que eu ia te perguntar. Tanto aí em Houston quanto lá em San Diego, que foi onde você morou mais tempo, acredito eu. Uhum, uhum. Sim. Aqui em Houston, saudades, Maguinho. Aqui em Houston, as coisas já estão abrindo aos poucos. Então, os restaurantes, 25% dos restaurantes já estão abertos. A gente pode ir já aos restaurantes. Já tem um amigo meu que começou a trabalhar no restaurante ontem, ou seja, eles já estão empregando as pessoas também. As boates e os bares, esse final de semana, já estarão abertos 50% das boates e dos bares. Isso é muito legal, porque as pessoas, né, aquela coisa, a gente fica doente mentalmente também. As pessoas precisam se divertir, sair,
né? Ir ao parque, a gente pode ir ao parque aqui, o que é super legal. Não precisa mais usar máscara nos parques. Se você estiver se exercitando, fazendo exercício, não é obrigado mais a usar máscara. Acompanhei que você, pelas suas postagens, que os parques, na verdade, sempre estiveram abertos. Sempre estiveram abertos. Sempre, eles nunca proibiram a gente de ir ao parque. Então eu fui várias vezes correr. Oi, gente, Lurdinha, Cal, saudades. É, sempre fui aos parques correr, as pessoas andando de bicicleta, skate. Então eles nunca fecharam os parques. E agora continua aberto, né? E como eu falei ontem, eu fui ao Costco, que é um supermarket aqui, que é wholesale, né? Mais atacado, coisas grandes assim que eles vendem, mas a gente pode comprar. E ainda tem o uso de máscara. Só que antes, eu fui há 2 semanas atrás, tinham pessoas pedindo para ter distanciamento social com as plaquinhas. Não tem mais. Agora as pessoas. A gente já tem mais uma liberdade, entendeu? A gente não sente mais aquela ditadura do vírus, né? Que eu chamo. E academias, como é que são as academias? Então, bares já. As academias também já estão funcionando com horário marcado. Também já podemos. Ou seja, horário marcado para não ficar muita gente, né? Mas assim, aos pouquinhos a vida está voltando ao normal, né? Life goes on, né? É, Vida que segue. isso. Eu E o fiquei que emocionada no trânsito ontem, amiga. Eu nunca pensei que eu fosse me emocionar, ficar feliz de ter trânsito. Eu saí do parque para ir para o Costco. Hã? enquanto, enquanto que aí vocês estão nessa reabertura, que já tem restaurante funcionando, já tem 25% de bares, então, aqui a gente está indo para um caminho meio que eu estou achando que inverso, sabe? Eu acho que aqui se perdeu o time um pouquinho, né? Sabe? É, Mas eu é. queria perguntar para você. Aí você, quando você veio, né? Você veio para São Paulo, a trabalho, voo Houston, São Paulo. E aí você Uhum. esteve no Rio, né? Para ver o seu apartamento e tal. Eu quero saber o seguinte: qual foi a sua percepção no Rio de Janeiro da situação aqui? Eu ia te perguntar isso, né? Porque Uhum. Então, o Rio, assim, eu fiquei muito triste. Assim, tem dois lados, né, dessa situação. Você olha o Rio tá lindo. Eu nunca vi o Rio assim na minha vida. O Rio tá vazio, aquela coisa. As praias estão limpíssimas, a cidade tá lindíssima. Só que ao mesmo tempo dá aquela tristeza, né? Porque isso não é o Rio de Janeiro, não é o carioca. O carioca gosta de muvuca. Por mais que a gente reclame, a gente gosta da praia cheia, sabe? De ir ao Maracanã, entendeu? Das festas, do carnaval. E assim, você vê aquele Rio de Janeiro frio, sabe? E assim, as pessoas. A gente pode andar no calçadão também. Eu andei todos os dias, porque senão eu fico louca. Eu tenho que ir ao parque, eu tenho que andar no calçadão, porque, como eu falei, eu sou contra o lockdown. Eu sou a favor do distanciamento vertical. Mas, enfim. Só que o pior que eu vi, tem muita gente já passando fome. Isso, assim, me dá, sabe, me dá tristeza. Porque você vê as pessoas, já tinha gente passando fome antes, isso sempre existiu. Só que tá pior, você vê gente pobre que pelo menos tinha casa, tinha um trabalhinho, que não tem mais, sabe? As pessoas no Rio de Janeiro tem muita gente que vende na praia. É uma maneira deles ganharem a vida. Não tem nada. Isso, assim, é de cortar o coração mesmo, sabe? Eu vi um homem, coitado, tentando vender aquelas pulseirinhas, mas não tem ninguém. As pessoas na praia estão correndo, estão andando. Não tem turista, porque na maior parte do tempo dessas coisas são os turistas que compram. E eu falei, gente, se eu não alimentar esse homem, eu não vou dormir hoje. Aí eu falei, moço, eu não tenho dinheiro, porque ele me falou, tô com fome, eu não almocei ainda. Oi, Marcos! Eu não almocei ainda, tô com fome, já eram 7 horas da noite. Eu vi que era verdade, ele queria realmente comer, ele não queria o dinheiro. Aí eu falei, moço, eu não tenho dinheiro, o senhor tá no lugar errado, porque aqui na praia tá todo mundo andando e tal, tem que ser perto do mercado. Ele falou, já tô com vergonha, eu já fui, eu não quero mais ir. É uma humilhação, né, para um homem isso, para qualquer pessoa. Aí eu falei, eu tenho meu cartão comigo, vamos lá no mercado, eu vou comprar alguma coisa pro senhor comer. Só que eu não podia nem comprar arroz, feijão, nada disso, porque ele me falou que ele morava no roça, ele não tem mais dinheiro para pagar, tá dormindo na rua. Então eu fui, comprei um sanduíche pro moço, uma garrafa grande de refrigerante, pão, banana.
o que eu pude dei para ele. Só que eu falei, gente, a pessoa vai acabar essa comida em meio-dia, entende? Qual, Oi? indo na rua, qual é, Sabe? É uma tristeza. E de máscara, tadinho, tentando se proteger, mas assim. E aí no dia seguinte, no dia seguinte, à noite, choveu muito no Rio. Eu não dormi. Eu dormi pessimamente, porque eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que tem um monte de gente na rua sem casa passando fome. Entendeu? Por causa dessa mentalidade desses políticos que egoísta, sabe? Que compram respiradores errados, entendeu? Constroem jardins no hospital de campanha desnecessário quando tem um monte de gente passando fome, sabe? Por isso que eu sou contra o lockdown, eu sou a favor do isolamento vertical. Quem tá doente, quem é grupo de risco, fica em casa, sabe? E as pessoas que são mais saudáveis vai trabalhar tudo com responsabilidade, claro. Responsabilidade, mantendo a distância social, máscara, limpa tudo quando chega em casa, porque eu faço isso. Entende? Eu saio, eu faço tudo sem paranoia. Eu trabalho, gente. Eu viajo. Eu tenho vários passageiros o tempo inteiro. eu ia falar isso, porque o pessoal, você comenta bastante isso, o pessoal sempre esquece da indústria da aviação, que vocês estão lá Exato. para trabalhar. Eu acho que você deve fazer teste sempre, né? Sempre. No avião o tempo todo, e tem que carregar remédio, tem que carregar mantimento, não é só carregar passageiro, né? Não é só passageiro que tá... Não serve só Coca-Cola no avião. As pessoas esquecem disso, né? Porque as pessoas acham que a área de aviação, a gente esquecem que tem piloto primeiro, né? Que eles não veem o piloto, então eles esquecem que tem piloto, acham que o avião anda sozinho. E a gente, eles acham que ele está ali só para servir a Coca-Cola, o Peanuts, e não é. Esse é o menos. Oi, Ana! E esse é o menos importante, na verdade. Quer dizer, claro que o customer service é super importante. Só que o safety, segurança, é muito mais importante. A gente está ali para a segurança dos passageiros. A gente está ali, mesmo que a gente tenha um voo que não tenha ninguém, a gente está levando cargo, a gente está levando comida, a gente está levando remédios, médicos, enfermeiros, sabe? É muito importante a área de aviação. Então você vê sempre nesses cartoons, né? Falar, o pessoal da área de frente, o lixeiro, o caminhoneiro, o médico, o enfermeiro, o bombeiro, e nunca tem piloto e comissário, eles sempre esquecem. Mas assim, e aí outro dia eu estava no Brasil e via um avião da Latam chegando cheio de mantimentos, de remédio. Eu falei, olha isso, gente, e passa na televisão, só que as pessoas parecem que não percebem, entende? É muito importante. Peraí, deixa eu ver. O problema do isolamento vertical no Rio é que as pessoas vão ao baile funk. Mas ela tá Ué, tão... não tem baile funk. Aqui em São Paulo está tendo. Aqui em São É- Paulo está todo final de semana. Tem baile funk? Aqui está tendo, toda hora É, mostra mas aí. lá no Rio, eu tava no Rio. E o meu apartamento é ali na altura do Arpoador, do lado do Pavãozinho do Cantagalo. Não tem baile funk nenhum. Nenhum, zero. Então, assim, no Rio, pelo menos nas minhas favelas, perto de mim, não tem, pelo menos eu não vi, assim, né? Não fiquei sabendo nada. No Rio tá bem devagar mesmo, esse tipo de coisa, assim, de festas. Mas é o que ela falou, não sei com isolamento vertical se. Ah, o Maguinho tá falando que na Zona Oeste tem. Pois é, eu acho que tem que ter consciência das pessoas também, entendeu? É porque eu também, eu concordo com o que eles estão falando, porque, por exemplo, eu andei no calçadão todos os dias, tento ficar, né, distante das pessoas. Só que aí você vai no arpoador, lá no cantinho do arpoador, é um grudado sentado no outro da mureta para ver o pôr do sol, sem máscara, sem. Gente, tem que ter consciência, entendeu? Não adianta colocar isolamento vertical e ficar todo mundo assim. A gente tem que ter responsabilidade, é o que eu falei. Eu concordo com o isolamento vertical com responsabilidade, sabe? Para que fazer isso? Aí vamos fechar tudo, lockdown. Eu acho que a gente tem que ter inteligência e responsabilidade. Eu acho que, na verdade, aqui o time já passou, né? O time de um lockdown já passou, porque a gente já Uhum. tem tempo de quarentena, então a gente já tem consequências seríssimas dessa quarentena, por causa da desigualdade social que a gente tem aqui no Brasil. E aí a gente vê, como você falou, a gente vê outros países, ou até você aí no Texas, que os Estados Unidos foi super atingido, Califórnia já está tudo aberto. vê todo mundo reabrindo, entendeu? Porque de uma certa forma a vida tem que continuar, as pessoas têm que continuar trabalhando, as pessoas têm que se sustentar, e a gente vê que aqui a gente está indo numa contramão. É como se, em vez de É. estar
para o lado certo, o povo está tentando empurrar para o lado certo e eles estão empurrando para o lado errado. É isso que eu vejo. Exato. É. Mas eu O meu dentista em San Diego, gente, dentista, é saúde, né? Fica ali na pessoa. Ele já vai reabrir dia 1º de junho, já me ligaram. Você quer remarcar que eu tinha limpeza e tal? Porque eu moro no Texas, mas meu dentista é em San Diego, né? Essa vantagem de você ser comissária, que você vai para lá e para cá. Mas, assim, eu acho, como você falou, entende? Mas não é só isso. Tem muita coisa no Brasil, assim. Gente, eu sofro, sinceramente, assim, porque eu amo meu país, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, mas também moro no Brasil, praticamente, porque estou aqui o tempo inteiro. eu que fiquei na Croácia há tanto tempo, mas também estava aqui. Então Exato. Então, assim, é difícil, sabe? Eu tive esse layover em São Paulo, né? Agora acabei de chegar de São Paulo 2 dias atrás no trabalho. E assim, tudo fechado, tal, não sei o quê. Só que aí tem um lugar mais ou menos perto do meu hotel que eu fui, que é uma padaria, né? Que tem também comida. E aí fui para comprar uns pãezinhos, aí vi, tadinhos, que eles abriram ali um cantinho, a pessoa pode almoçar. Gente, eu fiquei tão feliz, porque na noite anterior, juro por Deus, eu não tô inventando. Eu dormi, né, tal. E olha que eu, né, vou para lá, vou para cá, trabalho. Mas me deu um pânico, eu acordei no meio da noite com um pânico, assim, sabe? Pensando em como a nossa vida era antes e como as coisas estão, assim, sabe? Pelo menos eu estava aqui agora voltando. Mas me deu aquele pânico, aquela agonia, sabe? Aquela coisa, né? Você tá presa, né? A gente não tem mais a liberdade que a gente tinha. Isso é muito angustiante, sabe? Então, quando eu saí, vi ali que eu pude sentar e almoçar no meu país, num restaurante, nossa, aquilo me deu, sabe? Que é o psicológico da gente. faz, exatamente, faz bem, né? Faz bem. É Faz bem. saudável. Assim como eu, por exemplo, eu ouvindo você me contar que aí já tá 25, já tem 25% Triste. aberto, já tem 25% dos bares, já tem até boates que estão abrindo, que os parques agora não precisa mais usar máscara, aliás, os parques nunca fecharam. Então, você me contando isso, por exemplo, me anima, entendeu? É, Eu fico feliz de saber disso. é. Fico feliz de saber. Até porque os Estados Unidos, né, é o carro de frente, é o que segue. A gente vai seguindo no Brasil, né? O Brasil, os Estados Unidos faz e a gente acaba fazendo também. O que eu acho legal, né? Porque eu, como você sabe, eu sou de direita, assim. Mas independente disso, eu acho que assim é pela saúde mental da gente, entende? Então aqui eles têm essa visão, né? Que precisou, claro, ter um distanciamento, até porque é um vírus novo, as pessoas não sabem. Então teve que ter aquele isolamento para poder ter um pouco de conhecimento, entende? Agora, fazer do jeito que está aí no Brasil, eu discordo, é muito radical. Assim, a minha visão, E entendeu? muito longo, porque o que eu vejo aqui foi isso, que, por exemplo, aqui em São Paulo se perdeu time. Eles fizeram um carnaval onde já tinha o vírus circulando aqui, com blocos, com milhares de pessoas nas ruas, não sei o quê. Daí depois, no, decretaram, começou a quarentena muito cedo, não teve um lockdown que poderia ter sido feito 15 dias na hora certa, porque isso tudo tem que ser. Uhum. Parece que eles estão fazendo experiência, sabe? É. Experiência das pessoas. Então, outra coisa que eu queria falar aqui, que eu já estava esquecendo, mas é super importante. Eu agora estou baseada no Texas, mas antes eu era baseada em São Francisco, na Califórnia, né? Então eu não fazia voos para o Brasil quando eu estava lá, mas eu fazia voo internacional para outros países. O meu último voo internacional de São Francisco foi para a China, na verdade, em dezembro. Eu Eu fui lembro. para Beijing. Pois é, eu fui para Beijing, que aí no Brasil a gente não fala Beijing, a gente fala. Esqueci Beijinho, o nome. É pode ser beijinho. Beijing? É Beijing, né? Enfim, mas fui para lá em dezembro. E eu acho que esse vírus, pelo que dizem, já existia, né? Tá. Eu tô com corona em casa, não aguento mais e me cuidei. É Ai, seu amigo, seu amigo. é, é o Negrão. Você sabe que ontem eu conversei com o Band, que está também tá no Rio Grande do Norte, e ele também está com a mãe, a avó e o padrasto em casa com o Covid e eles estão passando bem em casa, né? Se cuidaram e pronto. Sim. Mas, Uhum. Mas enfim, aí fui para a China, né, em dezembro a trabalho. Pequim, que fala no Brasil, eu acho, né? Pequim, que é Beijing, né? Que a gente fala aqui.
E assim, né? Andei tudo, fiz sightseeing, né? Fiz da cidade, fui conhecer, enfim, para mim normal. É, e aí, em janeiro, eu até fiquei super doente. Eu não sei se eu tive ou se eu não tive, tá? Mas eu tive uma gripe fortíssima, que eu tossia muito por 2 semanas, assim. Foi no final de janeiro, começo de fevereiro, eu fiquei bem doente, assim. E como eu já estava aqui no Texas na reserva só para português, não me ligavam muito para trabalhar. Então foi até uma coisa boa, porque eu fiquei em casa, assim, a maior parte do tempo. Mas eu não sei se eu tive ou se eu tive. Eu sei que eu faço teste agora para ver se eu estou com o vírus. É esse teste que eu faço. Não é para saber se eu já tive, né? Porque o que já teve é US$ 200. E esse eu não faço pela empresa, separado, mas eu não vou fazer agora. Mas, enfim. Então, assim, o negócio já estava por aí. E a gente nem sabia, né? É verdade, é verdade. Você ainda na indústria da aviação, quanto tempo você ficou voando aí? Não, É, para até, cima e para baixo. é, é verdade, é E verdade. até o mês passado que eu estava de licença, eu fui para o Brasil também. Então, o que eu estou dizendo, eu acho assim, que a gente tem que ter responsabilidade. A gente que é mais saudável, que não é grupo de risco, enfim, dá para você ter uma vida normal tendo responsabilidade, sabe? Por exemplo, a gente vai ao parque com a distância social, não precisa de máscara, entendeu? Você vai no mercado que é mais fechado, põe a máscara, tenta ficar com a distância social, lava as coisas quando chega em casa, lava o sapato. Eu não dava mais para eu ter esmalte, né? Porque eu fiz a unha no Rio. Bem, Menina, trabalhando no avião é de 5 em 5 segundos eu lavo minha mão e álcool. Então já falei, já era, deixa sem esmalte. eu acho que hábitos de higiene é bom. É bom, eu já tinha, já era meio. Sim, esse é o lado bom, né? Esse é o lado bom, porque tá todo mundo mais limpo. Todo mundo mais limpo. Mas assim, então no Rio, assim, eu fiquei muito triste por ver, sabe, a situação. O Rio não tem condições de ter lockdown, gente. A maioria do povo no Rio de Janeiro vive vendendo as coisas deles nas praias, assim, o povo ali, né? E tem outras coisas, tem feira também, tem muita feira no subúrbio, sabe? Tem muita, as pessoas sobrevivem dessa forma, ali na beira do Pão de Açúcar, na beira do Cristo Redentor, É, vendendo as coisinhas deles. Não tem mais turismo, tá tudo fechado. Isso é uma covardia. é, Não existe, não dá para ser assim, é. entendeu? Então tem que ter uma organização disso. Agora, foi o que as pessoas aí falaram e as pessoas também têm que ter consciência. Não é para ficar todo mundo grudado ali no calçadão do arpoador ou indo para o baile funk, É. entendeu? Grudado. Mas não dá para ter só um pouquinho no baile funk, né? Não vão conseguir. Eu acho Então, que por enquanto, né? Eu acho que dá para administrar tudo e fazer tudo direitinho, desde que se tenha consciência e se mantenha. E mais para frente vai tudo voltar ao normal. Eu espero, né? com certeza. A área do turismo, eu espero que para o ano que vem a gente já tenha voltado. Eu queria que você me falasse um pouquinho da Croácia também, que você morou na Croácia também um tempão, né? Essa é o que eu fiquei sabendo, porque a mãe do Nick está lá, então a gente tem, né, família, tudo. A gente está, a nossa casa, a gente tem um apartamento lá que está fechado enquanto a gente está aqui. Mas Triste. eu falei lá, eles fizeram uma quarentena por um período mais curto. Uhum. Também você não pode comparar porque é muito menor, né? Então é muito mais Sim, fácil fazer uma coisa mais organizada, né? Então, e ainda teve um terremoto no meio da quarentena lá em eu Zagreb. lembro. Não teve que sair, porque daí caíram prédios no centro e tal. Então, mas agora já faz umas 2 semanas que voltou. Eu até comentei isso ontem. Voltou shopping, voltou loja, voltou bares, cafés, academias, entendeu? Voltou Eu, ao mesmo. As pessoas que estão lá falam, aqui em Zagreb a gente voltou basicamente ao normal. E é um país vizinho à Itália, né? E você uhum. tiver uma incidência menor e também ninguém fica lá, ninguém está desesperado. Então, Exato. sabe? Porque Você quem vai sabe, fazer isso tem que viver, né? Tem é, que trabalhar também. A Croácia é um país também que vive muito do turismo, entendeu? Turismo é a fonte de renda, tem muitos hotéis,
muitas agências de turismo, muitos guias, envolve o turismo, né? Lojas e etc., principalmente no litoral, na região litorânea. Então é isso, né? E eles até acreditam que agora, você sabe que eu tenho agência de turismo, né? Sim. É, Além gente, aliás, quem quiser ir para a Croácia, ó, a Karen tem a agência dela de turismo, adiciona ela aí. e a expectativa, como os aeroportos não voltaram, só os aeroportos não voltaram totalmente ao normal, apesar de que os voos lá da Croácia já está tendo voo para Frankfurt, está tendo voo para vários locais da Europa e mais voos internos. Nunca teve voo direto daqui do Brasil para lá, tá? Uhum. Esperam agora para o verão europeu lá, eles É estão porque é Eastern Europe, né? Então é difícil ter voo direto, né? então eles estão esperando um turismo local agora lá, um turismo local União Europeia, tá? Não Sim, só Croácia. Então vai ser um turismo mais, mas eles vão abrir tudo para ter esse turismo, nas praias, nos hotéis e etc. E vamos sim. ver, vai ficar aqui. Eu tenho uma amicíssima minha, não sei se você chegou a ver quando eu fui agora no final do ano passado. Eu fui para Paris, depois eu fui para Portugal. Encontrei com essa minha amiga em Portugal, ela é italiana. E eu fui para casa dela em 2016, passei lá uns dias no verão com ela. Ela tem um restaurante na costa italiana, Lido de Espina, que chama o lugar. E restaurante maravilhoso, enfim. E agora estava tudo, né? Fechado, tudo lockdown completo. A Itália ficou um tempo, né? Porque como bombou lá na Itália o vírus, por ter muita gente idosa, né? Só que agora já tudo reaberto. Eles já estão na boca do verão, ou seja, foi assim, né? Right on time, né? Na hora certa, porque agora eles já podem começar a se reerguer de novo, né? Então, assim, mas eu acho que tem ainda uma coisa do distanciamento social também. Só que com consciência, né? É porque Hã? é muito da região também. A Itália teve uma região que foi a Lombardia ali que foi mais afetada. E essa Uhum. região da Lombardia não só tem muitos idosos, como tem muitos chineses também. Tem muitas indústrias, tem muito Sim. trabalho chinês e essa coisa da confecção, das confecções. Sim. Agora eu queria conversar com você, porque aqui teve um problema do Donald Trump chamar o vírus de vírus chinês, né? E assim, as pessoas que são democratas, elas se incomodam com ele chamar o vírus de vírus chinês. Eu não sou democrata, eu votei nele, voto de novo, porque eu acho que, independente de você gostar da pessoa ou não, ele está fazendo um bom trabalho. A economia dos Estados Unidos melhorou muito, e eu acho que é no país que a gente tem que pensar primeiro. Como eu disse, eu sou de direita, no Brasil, votei no Bolsonaro, eu acho que a intenção dele é melhorar o país. Mas, enfim, independente disso, eu acho que quem tiver ali, estiver fazendo um bom governo, é isso que é o importante, né? Eu acho que você não tem que torcer contra. Enfim, mas ele chama o vírus de vírus chinês, o que eu não vejo nada de errado nisso, porque o vírus veio da China, como a gripe espanhola. E as É, pessoas têm essa loucura. mas agora tem aquela coisa do politicamente correto que tá meio chata mesmo, né? É. Ou Agora tem- seja, a gente não pode falar mais nada, né? Porque tudo que a gente fala, as músicas, as marchinhas de carnaval de antigamente, ninguém pode mais cantar, né? pode, Olha, a não pode. cabeleira do Zezé já era. Tá? Várias, várias. Não, eu adorei conversar com você. Também. Muito mais que depois eu não consigo salvar o vídeo. E eu Tá. gostaria de saber que a situação aí em Houston, aí no Texas, está começando a abrir tudo, já tem bastante coisa aberta, também na Califórnia, e também dos voos, e que os voos agora começaram a ter mais voos, e que as pessoas estão voando, né, com o Sim. distanciamento da aeronave. Foi muito legal conversar com você e saber de tudo isso, Também. tá? E Uhum. eu vou conhecer da indústria da aviação quando eu for agradecer, tá bom? Adorei falar com você. Também, amiga. Eu. Beijão. Tchau.